Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Vacina Descomplicada. Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a norma técnica do Programa de Imunização 2025 do Estado de São Paulo. Para este vídeo, como vocês podem ver aí na tela, além da norma técnica do Programa de Imunização 2025 do Estado de São Paulo, eu vou estar utilizando também a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2025 e o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, segunda edição de 2024. Nesta apresentação, vamos percorrer os principais pontos da norma técnica, entendendo a finalidade do documento. Depois veremos as atualizações mais relevantes para 2025, o papel da enfermagem, agentes imunizantes, contraindicações, associações de vacinas, intervalos. Vamos falar sobre a farmacovigilância, os calendários atualizados e, por fim, a particularidade de cada vacina, que é um tema muito importante. Ou seja, tudo o que precisamos para atuar com segurança e confiança. Para começar, o que é a norma técnica, né? A norma técnica ela é o nosso guia oficial de trabalho. É como se ela fosse uma bússola, né? Ela traz as diretrizes detalhadas sobre a vacinação no estado de São Paulo, sempre baseada em evidências científicas e nas recomendações do PNI. É nela que encontramos os calendários atualizados, informações sobre vacinas disponíveis, contraindicações, manejo de eventos adversos e até as orientações sobre a profilaxia da raiva e do tétano, por exemplo. Ela é a nossa fonte segura, né, para esclarecer qualquer dúvida. A finalidade da norma técnica é clara: é atualizar protocolos e calendários vacinais, garantir segurança, eficácia e melhora da cobertura, apoiar nossas decisões clínicas e operacionais e fortalecer o Programa Estadual de Imunização como uma referência nacional. Em resumo, esse documento é a nossa bússola para que cada aplicação de vacina seja feita com segurança, qualidade e responsabilidade. E aqui nos mostra quem que é o público-alvo da norma técnica, ou seja, profissionais de enfermagem das salas de vacinas, equipes da atenção primária, coordenadores municipais e estaduais, técnicos e gestores do SUS e também estudantes da área da saúde. Ou seja, todos que participam da cadeia da vacinação precisam estar alinhados com o que está aqui. Aqui podemos ver as principais mudanças que constam na norma técnica de 2025, que foram incluídas na rotina, né, as vacinas de Covid e influenza para alguns grupos, o esquema do HPV, que passou a ser de dose única, a vacina de rotavírus passou a ter um ajuste da idade, né, para a primeira dose e segunda dose, a VOP foi retirada e o reforço agora é só com VIP, o reforço da meningocócica C aos 12 meses foi substituído pela meningo ACWY. Mediante tudo isso, os calendários foram atualizados e também fala sobre a mudança na nomenclatura, que agora não é mais evento adverso pós-vacinação, EAPV, e sim ESAV, evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização. Tudo isso mostra que a vacinação ela é dinâmica e precisamos estar sempre atualizados. Aqui está um dos pontos mais importantes, que é o papel da enfermagem, pois somos nós quem devemos avaliar corretamente indicações, os intervalos e contraindicações. Somos nós que registramos com precisão nos sistemas. E mais do que isso, educamos a população, garantimos segurança e ajudamos a prevenir eventos adversos. O protagonismo da vacinação está totalmente nas nossas mãos. Somos a linha de frente para alcançar as metas de cobertura vacinal. Ou seja, cada atitude nossa, seja aplicar uma vacina, acolher uma família ou explicar a importância da imunização, faz uma diferença enorme na saúde coletiva da nossa população. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os produtos, né? E a gente vai iniciar sobre agentes imunizantes. A vacina é um produto farmacêutico que contém um ou mais agentes imunizantes, né? Ou seja, monovalente ou combinada, em diversas formas biológicas, que são, né, de bactérias ou vírus vivos atenuados, ou seja, que contém micro-organismos enfraquecidos, porém capazes de gerar resposta imune como a BCG, tríplice viral, tetraviral, varicela, febre amarela, rotavírus e a VOP, né, gotinha que a gente utilizava, de vírus inativados ou bactérias mortas. Aqui, os micro-organismos eles já são mortos por calor ou agentes químicos, como a VIP, hepatite A, influenza e raiva, por exemplo, ou de componentes purificados ou modificados. Nesses casos, contém apenas partes do agente, proteínas, toxinas modificadas ou polissacarídeos, como pentavalente, DTP, DTPA, hepatite B, pneumocócicas, meningocócicas, HPV, a Haemophilus influenzae e as vacinas de Covid, né, de alguns laboratórios.
É importante sabermos isso porque o tipo de vacina influencia em como aplicamos, no intervalo entre as doses e até nas contraindicações, que é o que vamos falar agora. É importante a gente frisar que nem toda situação impede a vacinação, mas precisamos reconhecer as verdadeiras contraindicações gerais, que são o quê? Reação anafilática grave a uma dose anterior ou algum componente da vacina, vacinas de vírus vivos em gestantes, como febre amarela, por exemplo, que só são consideradas em situações de risco epidemiológico, e imunodeficiência grave, como em pacientes com HIV avançado, câncer em tratamento ou uso de altas doses de corticoide. São situações raras, mas que precisam da nossa atenção. A gente tem que estar ciente dessas contraindicações. Além das contraindicações, existem algumas situações em que a vacinação deve ser adiada, porém não suspensa. Por exemplo, doença febril aguda grave, para não confundir os sintomas com eventos adversos, uso recente de imunoglobulina ou transfusão, principalmente quando falamos de vacinas vivas, e uso de medicamentos imunossupressores, por exemplo, tá? E precisamos também estar atentos a algumas informações. A amamentação deve ser suspensa por 10 dias se a mãe receber vacina de febre amarela, devido ao risco de transmissão vertical. Nesse caso, para crianças menores de 6 meses, tá? Mães que amamentam crianças menores de 6 meses precisam desses 10 dias aqui de intervalo, tá? Quando a criança tiver mais do que 6 meses, não tem problema. Alergia a ovo não contraindica vacinas como influenza ou febre amarela, exceto reações anafiláticas graves. Alergia a látex ou proteína do leite de vaca, APLV, requer atenção em vacinas específicas. Por exemplo, a tríplice viral do laboratório sério que a gente está utilizando ultimamente, tá? Pessoas com alergia à proteína do leite de vaca não podem tomar a tríplice viral deste laboratório. Agora a gente vai ver alguns exemplos de falsas contraindicações, pois muitas vezes perdemos a oportunidade de vacinar por causa delas. Aqui estão alguns exemplos, né, de falsas contraindicações que o documento nos mostra, como, por exemplo, resfriado leve, diarreia leve, uso de antibiótico, alergias não graves, prematoriedade, baixo peso, com exceção, é claro, da BCG, que é necessário um peso mínimo de 2 quilos, histórico familiar de convulsão, doenças neurológicas controladas e até internação hospitalar sem quadro grave. Todas essas situações, elas permitem a vacinação. Se adiarmos sem necessidade, aumentamos os riscos de surtos e prejudicamos a cobertura vacinal. Portanto, sempre que possível, vacinar. Outro ponto essencial é a associação de vacinas. Ela pode ser feita de duas formas. São as vacinas combinadas, quando vários agentes estão no mesmo frasco, como, por exemplo, a pentavalente, a tetraviral, tríplice viral. Isso reduz o número de injeções, né? Porque são várias proteções em um único produto. E vacinação simultânea, quando aplicamos vacinas diferentes em locais distintos no mesmo atendimento. Por exemplo, aplicar a BCG mais a pentavalente, rotavírus, tá? Ou a tríplice viral mais a febre amarela mais a hepatite B, ou seja, é aplicado várias vacinas, né, separadamente em locais distintos. Também é considerado uma associação de vacinas. Quais são os benefícios? É, aumentar a cobertura vacinal, evitar perda de oportunidades, reduzir visitas ao posto de saúde e não aumenta eventos adversos, nem compromete a resposta imunológica. Ou seja, sempre que possível, associar vacinas é vantajoso. Mas é claro que existem alguns cuidados na associação, né? Ou seja, usar locais anatômicos diferentes quando formos aplicar vacinas injetáveis, nunca misturar vacinas em uma mesma seringa, a não ser que elas já venham combinadas de fábrica. Ou seja, tipo assim, a pessoa vai tomar tétano e hepatite, não colocar tudo numa seringa só, diferentemente de uma criança que vai tomar pentavalente. É um produto que já vem combinado de fábrica, tá? Respeitar intervalos recomendados quando não aplicadas no mesmo dia, especialmente entre as vacinas vivas atenuadas, é claro. Ou seja, são regras simples, né, que garantem uma segurança e uma eficácia muito melhor na vacinação. Agora a gente vai revisar os intervalos básicos entre as vacinas, pois muita gente ainda fica em dúvida quando se fala sobre o intervalo, né? Não fez no mesmo dia e agora quanto tempo que eu tenho que dar de intervalo para fazer outra vacina? Resumindo, entre vacinas não vivas e viva e uma não viva, não há intervalo, tá? Ela pode ser aplicada junto ou com qualquer intervalo, uma hoje, outra amanhã, ou então semana que vem, tá? Ou seja, entre vacinas não vivas ou uma viva e uma não viva, não tem necessidade de intervalo. O intervalo vai ocorrer aqui, ó, entre vacinas de vírus vivos atenuados com outra de vírus vivo atenuado. Nesse caso, ou a gente aplica no mesmo dia, tá? Ou a gente vai dar um intervalo de 28 dias entre elas.
E também para vacinas orais vivas, como a rotavírus, não precisa de intervalo com nenhuma outra vacina, tá? Agora a gente vai falar sobre alguns exemplos, vai mostrar alguns exemplos para fixar melhor. Como eu já falei, não vivo e não vivo, ou uma de vírus vivo atenuado e uma de não vivo, ou se faz no mesmo dia ou com qualquer intervalo, como por exemplo, hepatite B e pneumocócica, influenza e DTPA, hepatite A e HPV, tríplice viral e hepatite B, febre amarela e pneumocócica, varicela e influenza. Entre essas vacinas aí, ó, não tem intervalo, tá? Você pode fazer no mesmo dia ou com qualquer intervalo. A preocupação entre os intervalos vai ocorrer com as vacinas de vírus vivos atenuados com vírus vivo atenuado, que nesse caso ou fazemos as aplicações no mesmo dia ou damos um intervalo mínimo de 4 semanas entre elas. Ou seja, por exemplo, tríplice viral e febre amarela. Ou você faz no mesmo dia, ou você dá um intervalo aí de 4 semanas, entendeu? Tríplice viral e varicela, a mesma coisa. Ou se faz no mesmo dia, ou se dá um intervalo de 4 semanas. Lembrando, né, que em crianças menores de 2 anos, primo vacinados, não é recomendável fazer a tríplice viral ou tetraviral junto com a febre amarela, né? A não ser que esteja tendo um risco epidemiológico de ambas as doenças. Aí é uma exceção, tá? Do contrário, não faz em primo vacinados, febre amarela junto com tríplice viral ou tetraviral, para não ocorrer interferência imunológica. Agora a gente entra num outro tema, né, muito importante, que é a farmacovigilância, que é o que? É o monitoramento, né, contínuo da segurança das vacinas. O objetivo é identificar, avaliar, compreender e prevenir possíveis eventos adversos. O termo que a gente utiliza agora é ESAV, evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização. Supostamente por quê? Porque nem todo evento adverso tem relação com a vacina, tá bom? Por isso que eles mudaram o termo. Alguns são leves, como febre, dor ou vermelhidão no local. Outros podem ser graves, como convulsões ou choque anafilático, mas são muito mais raros. E o nosso papel como enfermagem ele é fundamental aqui, porque a gente deve o quê? Observar o usuário após a vacinação, acolher e orientar. Notificar sempre qualquer evento suspeito no sistema oficial, que é o ESUS Notifica. Comunicar imediatamente os casos mais graves à equipe técnica e à vigilância municipal. E orientar sempre os pacientes sobre os efeitos leves esperados e quando eles devem procurar atendimento. Essa prática fortalece a confiança da população na vacinação e nos ajuda a garantir a segurança de todos. Um outro ponto muito importante que o documento nos traz é relacionado aos erros de imunização, né, também chamados de erros programáticos. Eles não têm a ver com a vacina em si, mas com falhas evitáveis durante a preparação, conservação, administração ou registro. Por exemplo, vacina fora da faixa de temperatura adequada, aplicar uma vacina subcutânea por via intramuscular, aplicar em idade errada, tá? Por exemplo, a febre amarela de 9 meses, a gente fazer numa criança de 6 meses, sendo que não está em risco epidemiológico, tá? Não está permitido. Ou pior ainda, né? Aplicar numa criança com menos de 6 meses, onde não é permitido de maneira alguma, tá? Antecipar doses sem respeitar o intervalo mínimo, usar o diluente errado, ou até mesmo registrar errado no sistema, que infelizmente ainda acontece muito, né? Erros de registro é um erro de vacinação, tá? Esses erros eles comprometem a eficácia, a segurança e até a credibilidade do programa de imunização. Mas também o documento ele nos traz, né, orientações para prevenir esse erro, né, para evitar que ele aconteça, né? Ou seja, conferir sempre rótulo, lote e validade antes de aplicação, seguir rigorosamente os conteúdos da norma técnica, sempre que possível fazer dupla checagem com outro colega e mantendo sempre a atualização profissional, ou seja, sempre estar estudando, se atualizando. Tá, mas e aí, se o erro já aconteceu, o que que a gente tem que fazer? Registrar e notificar, tá? Erros a gente tem que registrar e notificar. Avaliar se é necessário revacinar e orientar o paciente. E analisar a causa, né, do porquê que esse erro aconteceu ou está acontecendo, né? E tomar medidas corretivas na unidade para evitar que continue acontecendo esse tipo de erro, tá? O mais importante é agir com transparência e segurança, sem esconder situações que precisam ser corrigidas. Um outro ponto, né, que a norma nos traz é a respeito dos conglomerados de casos de ESAV, que são quando duas ou mais pessoas apresentam eventos adversos semelhantes no mesmo local, período ou com o mesmo lote vacinal. Pode estar relacionado ao lote, à técnica de aplicação, até a uma reação em massa psicogênica. Por isso, precisa de investigação detalhada. E o que que a gente deve fazer nesses casos, né? Notificar, como sempre, né, todos os casos, isolar o lote vacinal, se necessário,
comunicar imediatamente a coordenação e a vigilância e acompanhar os usuários afetados. No slide anterior, né, foi citado reações psicogênicas. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que seria, né, essas reações psicogênicas. Ela é uma manifestação física real, tá, mas causada por fatores emocionais, como medo, ansiedade ou até sugestão coletiva, e não uma reação à vacina em si. Os sintomas mais comuns são desmaios, sensação de sufocamento, tontura, palpitações, tremores, ansiedade intensa. Muitas vezes ela acontece em ambientes escolares ou em campanhas coletivas, principalmente em adolescentes. O que a gente deve fazer nesses casos? É acalmar o grupo, afastar quem estiver apresentando os sintomas, explicar que é algo passageiro, né? Evitar que outras pessoas vejam a cena para não aumentar o número de casos e notificar como exave psicogênico. É importante reforçar que não tem relação com falha da vacina, mas pode gerar muito medo se não soubermos lidar com a situação. Agora a gente vai começar a falar sobre os calendários de vacinação, mas antes é importante a gente saber que o calendário vacinal tem como objetivo garantir a proteção precoce, né, e contínua contra doenças imunopreveníveis, reduzindo a morbimortalidade e interrompendo a circulação de agentes infecciosos. Por isso, cada dose tem um motivo, cada reforço uma finalidade. O calendário ele é como um quebra-cabeça e ele só funciona se todas as peças forem colocadas no lugar certo. Aqui temos o calendário infantil, né, da criança de 0 a 6 anos, onde a grande maioria das pessoas já conhece, né? Ao nascer, BCG e hepatite B. Aos 2 meses, temos a primeira dose de penta, VIP, pneumo 10 e a rotavírus. Aos 3 meses, a meningo C, primeira dose. 4 meses, a gente vai repetir as vacinas de 2 meses, né? A penta, a VIP, a pneumo e a rotavírus, tudo segunda dose. Com 5 meses, segunda dose da meningo C. Aos 6 meses, a terceira dose da penta e da VIP e a primeira dose da vacina de Covid. 7 meses, a segunda dose da vacina de Covid. Com 9 meses, a primeira dose da febre amarela e a terceira dose de Covid. Com um aninho, né, 12 meses, a gente entra com a primeira dose da tríplice viral, o reforço da pneumo 10 e agora o reforço da meningo, que não é mais com a C, e sim com a ACWY. Aos 15 meses, primeiro reforço com DTP, não mais penta, né, DTP, reforço com VIP, reforço único, né, que antes era com a VOP, agora é com VIP. A dose única de tetraviral, onde vai estar entrando para cobertura a segunda dose de tríplice viral e primeira dose de varicela. E a hepatite A, dose única. 4 anos, segundo reforço de DTP, segunda dose de varicela e o reforço de febre amarela. Esse é o nosso próximo calendário, que é dos 7 anos até o fim da adolescência, ou seja, até os 19 anos de idade. Aqui a gente precisa olhar com atenção especial para resgate vacinais, né? Ou seja, em caso de ausência total de comprovação vacinal, devemos seguir o calendário vigente ou atualizar conforme a situação vacinal, né? O calendário vigente é esse daqui, tá? Então, ou seja, em ausência total, a gente vai seguir isso. Na primeira visita, a gente vai aplicar a BCG, dose única, tá? A dupla adulto, a hepatite B, a VIP e a tríplice viral, primeira dose de todas elas. Depois de 2 meses, a gente vai realizar a segunda dose da dupla adulto, da hepatite B, da VIP e da tríplice viral. De 4 a 6 meses após a primeira visita, a gente vai completar com a dupla adulto, a hepatite B e a VIP, terceira dose, e a febre amarela, dose única. Lembrando também, né, de agendar o reforço do teto, né, da dupla adulto para cada 10 anos. E além disso, né, no adolescente, a gente tem o HPV e a ACWY, né? O HPV, agora dose única, de 9 a 14 anos, e a ACWY dos 11 aos 14 anos. Este é um público, né, nessa faixa etária que muitas vezes falta, e a gente precisa ter estratégias de busca ativa, principalmente nas escolas, é muito importante. Lembrando que esse é o calendário para quando a gente não tem nenhum histórico vacinal, né? Para aquela pessoa que não tem comprovação vacinal. Aí a gente vai seguir esse calendário, tá? Do contrário, ela tem a vacina, algumas vacinas, né? A gente só vai regularizar a situação daquilo que esteja faltando. VIP até 19 anos? Nossa, você falou isso? Não, gente, não sou eu quem falei, tá? Isso tá na norma técnica do programa de imunização, tá? 2025, como eu tô mostrando aí na tela para vocês, tá? Essa aqui é uma tela da página do calendário da criança de 7 anos até a adolescência, que compreende até 19 anos, tá? De idade.
é a página 28 do documento da norma técnica, e também no documento da estratégia de vacinação nas escolas, também tem um calendário de vacinação, tá? E aí, ó, como vocês estão vendo, também consta essa informação, tá? A VIP até 19 anos, ok? Não sou eu quem estou falando, é os documentos. Já no adulto, a estratégia é manter a proteção contra as principais doenças e garantir os reforços, sempre seguindo a situação vacinal encontrada, né? E na ausência de registro vacinal, seguir o calendário. Ou seja, na primeira visita, primeira dose da dupla adulto e da hepatite B, e a tríplice viral, a depender da idade, ou seja, até 29 anos de idade, primeira dose, acima de 30 anos, dose única. 2 meses após, segunda dose da dupla adulto e da hepatite B, dose única da febre amarela e, dependendo da idade, como eu falei, a segunda dose da tríplice viral. De 4 a 6 meses após a primeira visita, né? Terceira dose da dupla adulto e da hepatite B. Lembrando de agendar o tétano para reforço a cada 10 anos. Ou seja, mesmo no adulto há esquema básico, né, e a necessidade de acompanhamento contínuo. Um outro ponto que eu preciso frisar aqui em relação à tríplice viral, né, sarampo, cachumba e rubéola, é que para o trabalhador da saúde, independente da idade, são 2 doses, tá? Então, mesmo que ele tenha mais de 30 anos, mais de 59 anos, ele precisa ter o registro de 2 doses. Então, se não tiver, ele precisa estar tomando. Aqui a gente tem o calendário do adulto acima de 60 anos, né? E como os calendários anteriores também, a gente sempre tem que estar observando o registro, né, ou documentação de esquemas já iniciados anteriormente, né? Caso tenha registro, a gente só vai completar. Se não for encontrado nenhum registro, não tiver carteirinha, aí sim a gente segue o calendário, que é o quê? Na primeira visita, a primeira dose da dupla adulto e da hepatite B, né? E a de Covid, lembrando que ela vai ser semestral, ok? E temos a febre amarela aqui também, atentando que a febre amarela não é para todas as pessoas acima de 60 anos, é para aquelas pessoas que nunca tenham tomado essa vacina e vai estar viajando, né, para uma região endêmica, né, onde está tendo casos de febre amarela, ou para algum país onde exige, né, o certificado internacional de vacinação, né, aí precisa estar com o comprovante da vacina. 2 meses após essa primeira visita, a gente realiza a segunda dose da dupla adulto e a hepatite B. E de 4 a 6 meses após a primeira dose, a gente vai fazer a terceira dose da dupla adulto e a hepatite B. E se o intervalo foi de 6 meses, a gente vai realizar a Covid-19 novamente, né? Porque ela é semestral, ok? Anualmente, esse público toma a vacina da influenza. E lembrando, mais uma vez, a cada 10 anos, o reforço do tétano. E por último, a gente tem o calendário das gestantes e puérperas. É um calendário importante, porque nesse grupo a vacina não vai estar protegendo apenas a mãe, vai estar protegendo também o bebê, né? É, lembrando que, iguais aos outros grupos, né, a gente vai analisar o histórico vacinal dela, tá? Se não encontrar nada, aí sim a gente segue esse calendário, né? Que é o quê? Na primeira visita, né, de acordo com a idade gestacional também, tá, gente? Se ela já procurar uma sala de vacina no início da gestação, vai dar certo para a gente seguir esse esquema, ok? Ou seja, na primeira visita, dupla adulto e hepatite B, né? Primeira dose. 2 meses após, segunda dose da dupla adulto e da hepatite B, de 4 a 6 meses após a primeira visita, DTPA e a terceira dose da hepatite B, tá? Ela procurou a sala de vacina tardiamente, você não precisa deixar a DTPA para fazer na terceira dose, tá? Pode fazer na primeira ou pode fazer na segunda, desde que ela já tenha mais de 20 semanas de gestação, tá? Vale lembrar que agora, já que a gente está falando da DTPA, que ela é preferencialmente aplicada até a 36ª semana, tá? Mas se passar disso, não tem problema. A gente pode estar realizando também. Até porque ela é uma vacina que pode ser feita até no puerpério, ok? Aí depois, a qualquer momento também, ela pode estar tomando a vacina da influenza e da Covid, porque essas duas vacinas fazem parte do calendário de rotina da gestante. E caso não tenha tomado, tá? No puerpério, ela pode estar tomando a tríplice viral, tá? E a influenza e Covid se não tomou durante a gestação, tá? A tríplice viral não pode estar tomando na gestação, mas no puerpério ela pode estar tomando sem problema. O documento da norma técnica nos traz também qual que é o papel da enfermagem, né? Que é o quê? É sempre estar avaliando o histórico vacinal completo, ou seja, quando a gente catar um cartão de vacinação ou um histórico num sistema, analisar ele completo, tá? Às vezes a gente cata lá e está agendado uma dose de duplo adulto e a gente esquece de olhar as outras vacinas. E aquele adolescente só tem uma dose de febre amarela, né? Que ele tomou antes dos 5 anos. Então ele precisa estar tomando a segunda dose de febre amarela. E a gente deixa passar.
né? Porque a gente foca só naquela que estava agendada. Então, não, a gente sempre que catar um cartão de vacinação, fazer uma busca nos sistemas, a gente tem que analisar o histórico vacinal completo, tá? Para quê? Para identificar oportunidades de vacinação, tá? Em todo o atendimento. O papel da enfermagem também é estar educando os pais e os responsáveis sobre a importância da vacinação e do esquema completo, né? E registrar tudo, né? A gente tem que registrar tudo nos sistemas e na caderneta, tá? Não pode deixar de registrar, tá? Procurar registrar isso no momento do atendimento. Mas se por algum motivo não deu para fazer esse registro na hora ali, a gente não pode esquecer de registrar. Lembrando, né, que os documentos, as normas, exigem que esses registros sejam feitos em até 24 horas, tá, pessoal? Tudo que a gente viu até esse momento é muito importante, tá? Da gente saber, importante da gente saber onde buscar, né, em quais documentos. E agora a gente vai entrar na parte das vacinas específicas, tá? E das suas particularidades, que é uma parte que eu acho muito interessante, né? E muito importante que todos saibam isso, tá? É, como armazenar, como administrar a via, né? A partir de quando que pode ser feito, até quando pode ser feita essa vacina, quais os esquemas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada vacina. E para começar, a gente vai falar da BCG, que é uma vacina de bactéria viva atenuada, fundamental, né, na prevenção das formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningea. A idade, ela já deve ser aplicada já nas primeiras horas, né, junto com a hepatite B, ao nascer, ou o mais breve possível. E no estado de São Paulo, caso não tenha sido feito ali na primeira infância, ao nascer, ela pode ser administrada na rotina até 15 anos de idade. É uma vacina de dose única, a via é intradérmica e ela é realizada na inserção inferior do deltoide direito. O volume depende da idade, para menores de 1 ano é 0,05 ml e acima de 1 aninho é 0,1 ml. É muito pouco, é uma gotinha, tá? A validade do frasco após a abertura é de 6 horas. É importante a gente frisar aqui que é uma vacina que não pode ser exposta à luz nem ultravioleta e nem a fluorescente, é um cuidado que a gente tem que ter. E a temperatura de armazenamento na sala de vacina, tá, é de mais 2 a mais 8 graus Celsius. Todas as vacinas que a gente utiliza, na sala de vacina, essa é a temperatura de armazenamento, né? A única que vai ter uma diferença é a do Covid, da Comirnaty, que a gente está utilizando, né? A do Comirnaty, após a abertura do frasco, ela pode ser armazenada entre mais 2 até 30 graus Celsius, né? Mas a gente mantém ela na mesma temperatura das outras. Algumas situações levam ao adiamento da vacinação, tá? Não pode ser feita, que é o que? É peso inferior a 2 quilos, tá? Tem que aguardar a criança chegar, né? O recém-nascido chegar a 2 quilos. Afecções dermatológicas extensas em atividade, e também após o tratamento com imunodepressores ou corticosteroides em doses elevadas, tá? Ela é uma vacina também que é aplicada em contatos de hanseníase, né? E o esquema seria o quê? Menores de 1 ano tem que ter uma dose, tá? Que é a dose de rotina, tá? Então, é um contato de hanseníase. Menor de 1 ano não tem nenhuma dose, a gente tem que fazer a dose de rotina, tá? Acima de 1 ano, tem que ter 2 doses, tá? Então, já tem a primeira dose que tomou ali ao nascer, a gente vai fazer uma segunda dose, tá? Depois de 1 aninho, tá? Tem que estar um intervalo mínimo de 6 meses. Caso ela não tenha tomado ali nos primeiros 30 dias de vida, for tomar próximo de 1 ano, essa primeira dose, dá um intervalo de 6 meses e faz a segunda dose, tá? Não tem nenhuma dose, é mais de 1 aninho, vai tomar uma dose e depois de 6 meses, outra dose, tá? Já tem 2 doses, não toma mais nenhuma dose, tá ok? E em relação a pacientes, por exemplo, portadores de HIV, né? Se for maiores de 5 anos, mesmo que eles sejam assintomáticos, né? A gente não vacina, tá? É um ponto que às vezes passa despercebido. Já a vacina da hepatite B, ela é uma vacina subunitária, ou seja, ela utiliza apenas fragmentos específicos e purificados do vírus, né, obtido por engenharia genética, e inclui nela também o hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio como adjuvante e o timerosol como um conservante, tá? A idade para estar tomando ela já é a partir do nascimento e não tem uma idade máxima, ela faz parte de todos os calendários, tá? Como rotina. Então, qualquer pessoa pode estar tomando essa vacina. O esquema é de 3 doses, né? 0, 1 e 6 meses, pela via intramuscular. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas. E a terceira dose, também o intervalo mínimo,
é de 2 meses após a segunda dose, tá? Desde que já tenha feito pelo menos 4 meses da primeira dose, tá? Tem algumas situações especiais que tem outros esquemas, né? Dose dobrada, 4 doses, esquema acelerado, tá? Aí para isso as informações estão lá no manual do CRI. A validade após a abertura do frasco do Butantan, que é um frasco que a gente recebia já há alguns anos atrás, é um frasco baixinho, tá? Pequenininho, com um rótulo meio avermelhado, meio rosado, é de 15 dias. Não é o nosso que a gente utiliza. O que a gente utiliza é esse do meio, Butantan/LG, de 10 dias. A informação de 10 dias agora ela vem no frasco também, tá? No rótulo consta que é 10 dias após a abertura do frasco. E o da Serum é de 28 dias. Vacina rotavírus humano. É uma vacina oral de vírus vivo atenuado, monovalente e protege contra gastroenterites graves. O esquema é de 2 doses, no calendário aos 2 meses e aos 4 meses. A primeira dose pode ser feita a partir de 1 mês e 15 dias até 11 meses e 29 dias. E a segunda dose, a idade mínima 3 meses e 15 dias e a idade máxima até 23 meses e 29 dias. Aqui temos uma das novidades, onde foi ampliada a faixa etária para receber a primeira dose, que antes era até 3 meses e 15 dias, e agora é até 11 meses e 29 dias. E a segunda dose, que era até 7 meses e 29 dias, e passou a ser até 23 meses e 29 dias. A gente tem que lembrar de sempre respeitar o intervalo mínimo entre as doses, que é de 4 semanas. Lembrando também que se perdeu o prazo de receber a primeira dose, não se faz a segunda dose, tá? Se perdeu a primeira dose, automaticamente perdeu as 2 doses. Não há necessidade de intervalo entre alimentação e mamadas, tá? Aquele negócio de antigamente de falar assim, a criança tem que estar com fome, tá? Não tem essa necessidade. Não revacinar em caso de vômito, regurgitação, adiar nas crianças com vômitos intensos ou diarreia grave. Vacina poliomielite, ou seja, a VIP, é uma vacina constituída de poliovírus dos tipos 1, 2 e 3 inativados. A idade é a partir dos 2 meses até 19 anos, tá? Aqui no estado de São Paulo, ela pode ser realizada até 19 anos. A dose são 3 doses, né, aos 2, 4 e 6 meses, mais um reforço aos 15 meses. É via intramuscular, o volume é 0,5 ml. Algumas situações especiais constam no manual do CRI, tá? A validade após a abertura do frasco, 28 dias. A gente tem que lembrar que o intervalo mínimo entre a terceira dose e o reforço é de 6 meses, ou seja, uma criança que veio tomar a terceira dose atrasada, né, ali próximo dos 15 meses, a gente não vai fazer o reforço com 15 meses, tá? A gente tem que dar um intervalo mínimo de 6 meses entre a terceira dose de VIP e o reforço. Vale lembrar que a VOP não está mais na rotina desde novembro de 2024, que é uma das novidades da norma técnica, né, que a gente fazia 2 reforços com a VOP, um aos 15 meses e o outro reforço aos 4 anos. Agora é um único reforço com a VIP, agendado aos 15 meses, né? Porém, crianças até 6 anos de idade que ainda não tenham tomado os 2 reforços de VOP, tá? Se tomou apenas um reforço de VOP, não tomou o segundo, deve estar tomando o reforço de VIP, tá? A crianças até 6 anos só não vai tomar o reforço de VIP caso ela já tenha tomado os 2 reforços de VOP. Vacina pentavalente. A pentavalente ela é uma combinação de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e IB, né, que protege contra doenças graves como meningite e pneumonia, causadas pela bactéria Haemophilus influenzae do tipo B. A pentavalente ela veio em substituição à tetravalente, né? Ou seja, antigamente a criança tomava 2 furadinhas para compensar o que a pentavalente faz. A tetravalente ela protegia contra difteria, tétano, coqueluche e IB. Então a criança tomava essa vacina e mais outra picada contra a hepatite B. E anteriormente ainda a tetravalente, desculpa, a gente tinha que fazer a DTP, tá? A hepatite B e a IB. Então era 3 picadas, né? Então, tipo assim, a pentavalente, ela veio assim, substituindo esquemas anteriores e facilitou muito, né? Tanto a vida do vacinador e a criança, né, coitada, que ela vai tomar muito menos injeções do que ela precisaria tomar há tempos atrás. A idade mínima para começar a tomar a penta é 6 semanas, ela não pode ser administrada antes de 6 semanas, e a idade máxima é 6 anos de idade, tá? A via é intramuscular, a dose é 0,5 ml.
O esquema básico ele é composto de 3 doses aos 2, 4 e 6 meses e reforços aos 15 meses e aos 4 anos com a DTP. O intervalo mínimo entre a última dose da penta e o primeiro reforço é de 6 meses, tá? Assim como na VIP falada anteriormente, tá? Então, se a criança tomou a penta atrasada, a última dose, né, e não está dando o intervalo de 6 meses até os 15 meses de idade, a gente não vai fazer ela aos 15 meses, tá? A gente tem que dar um intervalo mínimo de 6 meses entre a terceira dose da penta e o primeiro reforço. Pneumocócica 10 valente. A pneumo 10 ela é feita de polissacarídeo capsular de 10 sorotipos do pneumococo. A idade mínima para receber ela é de 6 semanas também, e ela pode ser administrada até os 4 anos de idade, tá? A idade máxima. A via é intramuscular. O esquema é composto por 2 doses aos 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses. O intervalo mínimo entre as doses é de 8 semanas, mas pode ser reduzido para 4 semanas em algumas situações. O reforço deve respeitar o intervalo mínimo de 60 dias após a última dose, tá? Então, tipo assim, se tomou a segunda dose ali próximo dos 12 meses, a gente não vai fazer a vacina, o reforço com 12 meses. A gente tem que dar um intervalo mínimo de 60 dias dessa dose, tá? Vale lembrar também que aqui a gente vai ter algumas intercorrências. Por exemplo, se a criança tomar apenas uma dose de pneumo e ela comparecer depois novamente na sala de vacina, com mais de 12 meses, a gente não vai fazer outra dose, registrar como D2 e agendar um reforço para daí 60 dias, tá? A gente só vai fazer mais uma dose e já vai ser registrado como reforço, tá? Então ela vai ficar com uma dose antes de 1 ano e o reforço já acima de 12 meses. Ela não tomou nenhuma dose de pneumo e compareceu na sala de vacina apenas com mais de 12 meses, também a gente só vai fazer uma única dose e registrar como dose única. Vacina meningocócica C. A meningo C é uma vacina de polissacarídeos capsulares purificados do sorogrupo C. Ela é composta de 2 doses, né, no esquema primário. Pode ser feita a partir dos 2 meses e a idade máxima 11 meses. A gente está falando do esquema de rotina primário, tá? Que é composto de 2 doses da meningo C e agora mais um reforço com a meningo ACWY aos 12 meses, né? Que antigamente era também com a meningo C. A via é intramuscular. Na rotina, no calendário, a primeira dose é aos 3 meses e a segunda dose aos 5 meses. O intervalo entre as doses é de 8 semanas, porém o mínimo é de 4 semanas em situações especiais, tá? O intervalo mínimo entre a dose e o reforço é igual ao da pneumonia, 60 dias, tá? Então, se a criança tomar a segunda dose ali, próximo dos 12 meses, a gente tem que dar 60 dias para estar fazendo o reforço. E esse reforço, como eu já falei, agora é feito com a ACWY, tá? Não mais com a meningo C. Então, a criança ela vai tomar as doses de meningo C, ali nos primeiros meses de vida, e o reforço com a meningo ACWY, que é uma das novidades também da norma técnica. A meningo C, ela também tem as especificações da pneumo 10, que eu falei anteriormente. Ou seja, se a criança tomou apenas uma dose da meningo C e compareceu novamente na sala de vacina com mais de 12 meses, a gente já vai fazer a ACWY e registrar como reforço. Não tomou nenhuma dose de meningo C e compareceu na sala de vacina acima de 12 meses, dose única de ACWY, tá? Vacina Covid-19. Encontram-se aprovadas vacinas Covid-19 sob 2 plataformas diferentes, que é a de RNA mensageiro e a proteína recombinante. A idade, né, mínima inicial aprovada é a partir de 6 meses, e o esquema ele é composto de 2 ou 3 doses, a depender do laboratório produtor, né? A via é intramuscular, o esquema infantil, né, é primeira dose aos 6 meses, segunda dose aos 7 meses e terceira dose aos 9 meses, caso seja o laboratório de 3 doses, tá? Que esse que a gente está usando, né, é o da Pfizer Comirnaty. Esse é de 3 doses, tá? O esquema também para pessoas imunocomprometidas também é de 3 doses, independente da idade, tá bom? O volume, né, é de acordo com a faixa etária, né? É um produto diferente para cada faixa etária. A Pfizer Comirnaty de 6 meses a 4 anos, a dose é 0,2 ml e esse produto ele precisa ser diluído, né? Então ele vem o cloreto e a gente faz a diluição. A Pfizer Comirnaty para população de 5 a 11 anos, a dose é 0,3 ml e não precisa de diluição, ele já vem preparado. Pfizer Comirnaty para 12 anos ou mais, também a dose é 0,3 ml e já vem diluído, tá? Não precisa de diluição.
A validade após a abertura do frasco da Pfizer Comirnaty é de 12 horas e alguns grupos têm reforços, né? Que pessoas acima de 60 anos é semestral, tá? Cada 6 meses tem que tomar um reforço. Imunocomprometidos também, tá? Independente da idade. Gestantes é uma dose a cada gestação. E grupos prioritários, que é o trabalhador da saúde, comorbidade, né? Aquela tabela que tem de grupos prioritários, também é um reforço anual. É importante a gente frisar aqui, né, para lembrar que alguns grupos, essa vacina agora no PNI, ela faz parte da rotina, né, não mais de campanha, não mais de especial, que é o quê? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, né, pessoas acima de 60 anos e gestantes. Então, na hora de realizar a digitação desses grupos, a estratégia selecionada é rotina, tá? Dos outros grupos, é a estratégia especial. Vacina febre amarela. É uma vacina de vírus vivo atenuado, cultivados em ovos embrionados de galinha. Na rotina, a idade é aos 9 meses, a primeira dose, e em situações de surtos, né, situações especiais, pode ser realizada a partir dos 6 meses, só que aí é considerado como dose zero, não é uma dose válida para a rotina, tá? Então, de qualquer jeito, a criança vai ter que tomar a dose a partir dos 9 meses, né, que é considerado como a primeira dose, dando pelo menos no intervalo de 30 dias da dose zero, tá? A via é subcutânea e o volume é 0,5 ml. Acima de 5 anos, quem nunca tomou anteriormente é dose única, não vai fazer 2 doses, como antigamente a gente fazia a cada 10 anos o reforço, né? Então, ou seja, uma pessoa acima de 5 anos que nunca tomou vacina da febre amarela é dose única, tá? Pessoas acima de 60 anos precisam ter uma avaliação médica criteriosa, tá? Para ver se ela tem alguma comorbidade que contraindica essa vacina. Lembrando que esse grupo não faz parte da rotina febre amarela. Eles só vão estar tomando em situações especiais, tá? Em casos de surto ou de viagem para alguma área endêmica onde está tendo a doença. A validade após a abertura do frasco é de 6 horas. Temos que lembrar que primo-vacinados menores de 2 anos de idade não devem tomar ela junto com a tríplice viral ou com a tetraviral. E ela é contraindicada em pessoas com alergia anafilática ao ovo e gelatina, tá? Ou seja, alergia anafilática ao ovo e gelatina não pode estar tomando a vacina da febre amarela. Vacina sarampo, cachumba e rubéola. É uma vacina combinada de vírus vivos atenuados que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Também conhecida, né, como a tríplice viral ou SCR. A idade é a partir dos 12 meses, né, que se toma a primeira dose. E em situações especiais, assim como a febre amarela, pode ser realizada a dose zero a partir dos 6 meses. O esquema é a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses. Geralmente, a segunda dose aos 15 meses é feita com a tetraviral, que é SCR mais varicela. E na ausência dela, né, na falta dela, a gente faz a tríplice viral mais a varicela separada. Via subcutânea, a dose é 0,5 ml. Pessoas até 29 anos de idade e profissionais da saúde, independentemente da idade, devem ter 2 doses. E pessoas de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose registrada, né, tomada. A validade após a abertura do frasco, Fiocruz 8 horas, Serum 6 horas e MSD 8 horas. Vale lembrar novamente aqui que primo-vacinados menores de 2 anos de idade não devem tomar ela junto com a febre amarela e vice-versa, como a gente falou. A PLV, ou seja, alergia à proteína do leite de vaca, as pessoas não podem estar tomando do laboratório da Serum, tá? Tem que ser da Fiocruz. Alergia a ovo não contraindica a vacinação, porém é recomendável que a vacina seja administrada em um ambiente hospitalar. Então, como acabamos de ver, né, e falar, quem tem alergia, né, à proteína do leite de vaca não pode estar tomando a tríplice viral do laboratório da Serum, apenas o da Fiocruz. Mas e o que a gente pode fazer em situações onde não está tendo fornecimento de tríplice viral da Fiocruz, né? E aí, a gente vai deixar essas crianças com a vacina em atraso? Então, essa resposta a gente pode conseguir aqui, ó, na nota técnica número 49 de 2025, né? Aqui na segunda página, ela nos traz, ó, uma tabela, né, onde fala esquema de vacinação com as vacinas dupla viral, tríplice viral ou tetraviral com alergia à proteína do leite de vaca, né? Ou seja, as substituições. O que a gente pode estar fazendo? Situação: quando há disponibilidade de vacina tríplice viral sem a proteína do leite, no caso da Fiocruz, a gente vai fazer a tríplice viral normalmente, tá?
quando não há disponibilidade da vacina tríplice viral sem a proteína do leite, ou seja, a gente só está tendo, por exemplo, a vacina tríplice viral da Serum, do Instituto da Serum, né? O que a gente pode fazer? Tetraviral sem a proteína do leite de vaca, caso a gente tenha, entendeu? Ou quando não há disponibilidade da vacina tríplice viral sem a proteína do leite, assim como também da tetra, a gente não tem nem a tríplice viral e nem a tetra. A gente tem que substituir com a dupla viral. A gente tem que estar solicitando a dupla viral, tá? Então, ou seja, a gente pode estar utilizando a tríplice viral da Fiocruz, a tetra viral, sem a proteína do leite, ou a dupla viral, tá? Nessas situações de quem tem APLV. Aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nas precauções e contraindicações desta vacina, né? Ou seja, mulheres devem evitar engravidar até um mês após a aplicação, né? Ou seja, tomou a vacina, ela tem que procurar evitar a gravidez por 30 dias, tá? Pessoas com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas segundo a orientação do manual do CRI. Doar sangue ou órgãos só depois de 4 semanas da vacinação. Pessoas também suspeitas de sarampo, cachumba ou rubéola só pode tomar a vacina após a resolução do quadro clínico, tá? Contraindicações é o quê? Hipersensibilidade à dose anterior ou qualquer componente da formulação. Gestantes, contraindicado, e crianças abaixo dos 6 meses. E imunodeficiência grave, tá? Nesses casos, ela é contraindicada. Aqui a gente tem a vacina tetraviral, né? Que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que também é uma vacina de vírus vivos atenuados. A idade mínima é a partir dos 12 meses e a idade máxima 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? É uma vacina de dose única no SUS, realizada aos 15 meses. A gente tem que frisar aqui essa observação do esquema básico, né, que a gente tem que fazer a dose única da tetraviral em crianças que já tenham recebido a vacina tríplice viral como primeira dose, tá? Então, ou seja, primeiro a gente tem que aplicar a tríplice viral. A gente não pode inverter essa situação, tá? É uma informação clara da norma técnica. A gente vai realizar a tetraviral em crianças que já tenham tomado a primeira dose de tríplice viral, tá? Outra informação importante é não utilizar medicamentos contendo ácido acetilsalicílico nas 6 semanas após a aplicação de vacinas contendo componente varicela, ou seja, tetraviral e varicela. Por quê? Porque pode estar ocorrendo o risco, né, de síndrome de Rey, que é uma doença rara e grave que pode afetar o fígado e o cérebro. Reforço aqui também que a alergia ao uvo não contraindica, né, nem a tríplice viral e nem a tetra. Porém, recomenda se vacinar em ambiente hospitalar. E a questão dos primo-vacinados menores de 2 anos também vale, né? Ou seja, não administrar junto com a febre amarela. A tetraviral não pode ser aplicada em crianças expostas ao HIV, nem em gestantes. Pessoas com histórico de hipersensibilidade à dose anterior ou qualquer componente da formulação também não devem receber esta vacina. Varicela. A vacina da varicela também é uma vacina de vírus vivo atenuado, aplicada por via subcutânea em dose única aos 4 anos, podendo ser aplicada até os 6 anos de idade, né? Ou seja, a criança atrasou, não tomou aos 4 anos, ela tem o direito de estar tomando até 6 anos, 11 meses e 29 dias pelo SUS, tá? E ela pode ser antecipada em situações de bloqueio, que é a dose zero, a partir dos 9 meses. Nesses casos, a gente tem que estar utilizando a versão do laboratório GSK, tá? Ela é indicada também para profissionais da saúde e indígenas acima de 7 anos. E um detalhe importante, que mulheres em idade fértil também têm que evitar a gravidez por um mês após estar tomando esta vacina. E assim como a tetraviral, não pode estar utilizando medicamentos contendo o ácido acetilsalicílico, tá? Nas 6 semanas após a aplicação da vacina. Vacina absorvida hepatite A. É uma vacina contendo partículas virais inativadas. A idade, ela pode ser utilizada a partir de 12 meses e a idade máxima 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? No SUS, ela é realizada em dose única aos 15 meses de idade, por via intramuscular. Existem 2 formulações dessa vacina, que é a infantil e a adulto, tá? São vacinas diferentes para públicos diferentes, tá? A infantil é na dose de 0,5 ml, frasco unidose, e adulto também é frasco unidose de 1 ml, tá? Só que são vacinas diferentes. Então, se chegar algum adulto com uma solicitação de imuno especial contendo a hepatite A, a gente não pode estar fazendo a hepatite A que temos na sala de vacina, tá? Aquela ali é o composto para as crianças, infantil, tá? A gente tem que preencher o formulário e fazer a solicitação do CRI.
para estar recebendo esse produto correto do adulto, tá? Agora vamos falar da DTP, ou seja, a tríplice bacteriana de células inteiras, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Diferente da DTPA, que é a acelular e usada em gestantes e adultos. A DTP é utilizada como reforço para crianças. A idade desta vacina é a partir dos 15 meses e a idade máxima que ela pode ser realizada é até 6 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Ela é composta por 2 doses via intramuscular. Qual que é o esquema? O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos, tá? Aqui vale lembrar e ressaltar o que? O primeiro reforço tem que ter um intervalo mínimo de 6 meses da última dose de penta, lembra? Ou seja, se a criança tomar a terceira dose de penta atrasada, tá? Ali próximo dos 15 meses, ou às vezes até mais, a gente não pode dar um intervalo ali de 30 dias, 60 dias e realizar o reforço da DTP, tá? É um intervalo mínimo de 6 meses. E o mesmo acontece entre o segundo reforço e o primeiro reforço. Então, se a criança tomar ali o primeiro reforço próximo dos 4 anos, 5 anos, a gente não pode, daí 30, 60 dias, fazer já o segundo reforço. A gente dá um intervalo de 6 meses e realiza esse segundo reforço. A criança tomou o primeiro reforço ali próximo já dos 6 anos, 11 meses e 29 dias, não vai dar tempo da gente dar um intervalo mínimo de 6 meses entre os reforços. Essa criança não vai tomar o segundo reforço de DTP. Tá? A gente vai fazer um agendamento da dupla adulto para 10 anos após o primeiro reforço. Dor, vermelhidão, inchaço no local, febre e irritabilidade são reações esperadas já dessa vacina, tá? São eventos adversos comuns. Reações mais graves que poderiam estar ocorrendo seria convulsões febris, episódios hipotônicos ou anafilaxia. Nessas situações, ela se torna contraindicada, tá? E a gente tá analisando junto ao CRI, né, uma substituição por uma vacina acelular. Vacina papilomavírus humano, ou seja, a HPV, né? É uma vacina inativada, quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. Ela não protege só contra o câncer de colo de útero, mas também contra câncer de vulva, vagina, ânus, pênis, boca, orofaringe e até contra verrugas genitais. A idade-alvo, né, meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única. Está ocorrendo até dia 31 de dezembro a intensificação de resgate, né, para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não se vacinou. Vale lembrar também que outros grupos, como imunossuprimidos, pessoas vítimas de violência sexual, usuários de PrEP de 15 a 45 anos, também têm direito a tomar esta vacina da HPV, tá? Nesses casos, o esquema é de 3 doses aos 0, 2 e 6 meses. Já vítimas de violência sexual de 9 a 14 anos de idade não são 3 doses, e sim 2 doses nos intervalos 0 e 6 meses. E a gente não pode esquecer também que os portadores de papilomatose respiratória recorrente, PRR, a partir de 2 anos de idade, também recebem a vacina de acordo com o CRI, né? Aos 0, 2 e 6 meses de intervalo, tá? Essa vacina ela é contraindicada para gestante, então a gente tem que se atentar a isso, né? Porque a faixa etária aí de adolescentes, né, pode estar ocorrendo de estar tendo gestantes. Então a gente tem que ter em mente que essa vacina não pode ser aplicada em gestantes, tá, pessoal? Vacina meningocócica ACWY conjugada. Qual que é a idade para estar tomando essa vacina? O reforço da primeira infância pode ser feito dos 12 meses, né, de 1 aninho até 4 anos, tá? E depois ali na adolescência, de 11 a 14 anos, tem a dose única da ACWY, né? A via é intramuscular, o volume 0,5 ml. O intervalo mínimo entre a dose de reforço e a dose do esquema básico é de 60 dias, tá? Então, por exemplo, se a criança tomou com 11 meses a segunda dose da meningo C, a gente vai dar um intervalo de 60 dias para estar fazendo o reforço com a CWY, tá? E não 30 dias. Situações especiais também tem direito a essa vacinação, né? Tá no manual do CRI. Não está recomendada para gestante, tá? Se tiver alguma indicação para gestante, tem que avaliar bem o risco-benefício, tá? Desta vacina. Vacina influenza. A vacina contra a influenza é feita de vírus inativados e ela é formulada a partir das cepas definidas anualmente pela OMS. A idade mínima é 6 meses, né, de idade para estar tomando ela. Primo vacinados de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias
vão estar tomando 2 doses, né? Cada dose de 0,25 ml com um intervalo de 4 semanas. E nos próximos anos ela vai estar tomando apenas uma dose de 0,25 ml, até ela completar 3 anos. Completou 3 anos, a dose já vai para 0,5 ml. Primo-vacinados de 3 a 8 anos, 2 doses de 0,5 ml, também com intervalo mínimo de 4 semanas entre elas, e nos demais anos, dose única de 0,5 ml. Já a partir dos 9 anos de idade, mesmo que seja primo vacinado, é dose única, tá? Anual. Públicos prioritários. Ela é rotina, né, para as crianças de 5 até 5 anos de idade, gestantes e idosos. E estratégia especial para os profissionais da saúde, comorbidades e os demais grupos que é definido na campanha. É importante a gente lembrar também que indivíduos com doenças hemorrágicas ou que fazem uso de anticoagulantes orais, a recomendação é utilizar a via subcutânea e não a intramuscular, né? A validade da vacina após a abertura do frasco é de 7 dias, né, ou seja, uma semana. Um detalhe importante é que a alergia a ovo não contraindica a vacina, tá? Uma alergia leve, que dá urticária e tudo mais. A gente só precisa de cuidado especial em caso de graves de anafilaxia. Pessoas com doenças febris agudas, moderadas ou graves, né? Ou caso confirmado de Covid, por exemplo, a recomendação é adiar a vacinação até a melhora do quadro. Em pessoas que receberam anteriormente uma dose da vacina e até 42 dias desenvolveram a síndrome de Guillain-Barré, administrar a vacina influenza só após avaliação médica criteriosa quanto à relação de risco-benefício da nova dose. Ou seja, tomou uma vacina de influenza anteriormente, né, e até 42 dias desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré, só vai tomar novamente caso o médico que tratou o paciente, né, avalie o risco-benefício e autorize essas novas doses. Do contrário, não. Ela é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e em casos de história de anafilaxia acompanhantes da vacina. Vacina absorvida de difteria e tétano adulto, ADT, né? Que a gente também chama ela de duplo adulto, que é uma associação dos toxoides diftérico e tetânico purificados, que tem o hidróxido ou fosfato de alumínio como adjuvante e o timerosal como conservante, tá? Ela pode ser aplicada a partir dos 7 anos de idade por via intramuscular. O seu volume é de 0,5 ml. O esquema básico ele é composto de 3 doses nos intervalos, né, 0, 2 e 6 meses após a segunda dose. Também pode ser utilizado o esquema de intervalo de 2 meses entre cada dose e, em situações mais especiais, intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, tá? A validade após a abertura do frasco do Butantan é de 15 dias, da Serum, Intervax Biológica ou Biofarma, 28 dias, né, que no momento a gente está utilizando o da Serum. O reforço a cada 10 anos, a gente não pode estar esquecendo de sempre estar agendando. Aqui nós temos a DTPA, ou seja, DTPA celular, adulto, não é a infantil, tá? Ela é indicada especialmente para gestantes a partir da 20ª semana, preferencialmente até a 36ª semana. Mas mesmo após a 36ª semana, ela pode ser aplicada sim. O ideal é que seja feito antes, mas se não deu tempo, ainda é válido. Inclusive, também ela é indicada para puérperas até 45 dias pós-parto que não tenha recebido durante a gestação. E não podemos esquecer que profissionais de saúde de qualquer área, parteiras e estagiários que atuam em maternidades e UTIs neonatais também podem e devem receber esta vacina. Eu quero frisar aqui que é muito importante essa vacina na gestante para estar protegendo o recém-nascido contra a coqueluche. Esta vacina ela foi incluída no calendário da gestante justamente porque as crianças, antes de realizar a penta aos 2 meses, estava tendo coqueluche, tá? Estava tendo muitos casos de coqueluche. Então, para evitar e dar essa proteção inicial, foi adicionada a DTPA no calendário da gestante. Profilaxia do tétano após ferimento. Nesses casos, a gente tem que avaliar a necessidade de vacina ou vacina e soro, tá? Temos que saber que o soro não substitui a vacina, ele é complementar em casos de risco. Em imunossuprimidos, o ideal é a gente estar utilizando a imunoglobulina humana e não o soro heterólogo. Aqui é onde entra a nossa avaliação técnica e a importância de manter o calendário atualizado, pois se o paciente já estiver imunizado, muitas vezes não há necessidade de reforço imediato, como a gente pode ver na tabela. Analisando a tabela, tá? O que a gente vê aqui, ó? Imunização passiva, ou seja, o soro ou a imunoglobulina, a gente só vai entrar em uma situação, tá? Que é nessa primeira linha aqui, ó. Quando a vacinação for incerta ou menos de 3 doses, ou seja, a pessoa não tomou o esquema completo, tá? Aí, se for um ferimento de risco para tétano, tá?
tem que ser um ferimento limpo e superficial, a gente vai entrar com a vacina para iniciar o esquema ou completar o esquema, mais o soro, tá? Se for ferimento limpo e superficial, apenas a vacina, tá? Nas demais situações, não vai entrar com soro, é apenas com vacina em algumas situações, tá? Por exemplo, se a última dose foi há menos de 5 anos, independente do tipo de ferimento, a gente não vai fazer nada. Se a última dose foi entre 5 e 10 anos, ferimento limpo e superficial, também não há necessidade de fazer nada. Porém, se for um ferimento de maior risco para tétano, aí a gente já vai fazer um reforço de tétano, tá? Última dose há mais de 10 anos, a vacina está vencida. A gente sabe que a gente precisa aplicar, tá? Sendo um ferimento limpo e superficial ou um ferimento grave. A gente vai vacinar o paciente. E por último, a gente vai falar sobre a raiva, onde a gente tem como produtos a vacina inativada, produzida a partir de cultivos celulares ou embrião de galinha, o soro antirrábico, né, o SAR, solução purificada de imunoglobulinas preparadas a partir de soro de equinos, ou seja, de cavalos, e a imunoglobulina humana antirrábica, o IGAR, solução purificada de imunoglobulinas obtidas do plasma de doadores com níveis elevados de anticorpos específicos, ou seja, de seres humanos, tá? A conduta sempre vai depender da avaliação do tipo de animal envolvido no acidente e o tipo de exposição, tá? É uma profilaxia que exige muito cuidado, pois a raiva ela continua sendo uma doença letal. E a gente não pode esquecer que todo atendimento por acidente por animal potencialmente transmissor da raiva deve ser notificado, tendo ou não a indicação da profilaxia. Para quem precisar de mais informações sobre o protocolo da raiva humana, no nosso canal a gente tem esse vídeo aqui. Eu recomendo que vocês assistam, ele é bem mais completo, tá? Em relação ao protocolo, como ele deve ser realizado. Então é isso, né, pessoal? Aqui a gente chegou ao fim desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, porque o conteúdo é extenso, né? O conteúdo é grande e a gente ainda deu uma enxugada, né? Não ficou tão longo assim. Mas hoje em dia as pessoas, elas buscam por conteúdos rápidos, né? Elas não têm a paciência de estudar, né? Elas querem vídeo shorts, né? E isso você vai ter um conteúdo raso, né? E pra gente ser um bom profissional, pra gente estar atuando numa sala de vacina com segurança, a gente não pode se conter, né? Ficar feliz com pouco conteúdo, com conteúdo raso, tá? O que eu explanei aqui é algo necessário e a gente tem muito mais do que isso para ser estudado, tá? Então não parem os seus estudos, continuem. O governo fornece para todos nós materiais gratuitamente para estar estudando, para estar se atualizando, né? E qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários e sugestões para novos vídeos também, tá? E eu finalizo aqui com esta frase na tela que eu vou ler para vocês. Juntos protegemos mais. Vamos garantir que nenhuma oportunidade de vacinação seja perdida e que toda criança, adolescente, adulto e idoso recebam o cuidado que merecem. Até a próxima.